Oi, gente. Enquanto eu vou arrumar meu cabelo, eu vou conversar com vocês um pouquinho, tá? Eu vou contar pra vocês de onde surgiu a Vitória Doces Salgados, tá? Boa noite primeiro, pra quem não me conhece. Meu nome é Tatiana, sou a filha da Dona Ruth, a divulgadora da Vitória Doces Salgados. Gente, tô um pouquinho nervosa, né? Mas vou conseguir. Vitória Doces Salgados, gente, o nome não é à toa, tem uma história. Eu vou te contar a história, vou contar pra vocês a história do Vitória Doces Salgados. Poderia ser Ruth, né? Ruth Doces Salgados. Assim, a gente até tentou no começo colocar Ruth G Doces Salgados. Mas a Vitória pegou. Por quê? Minha mãe, quando minha mãe começou a fazer os doces, vou contar do começo. Minha mãe detestava fazer salgado. Minha mãe detestava. Quem fazia, peraí, gente. Quem fazia era minha avó, a Dona Aparecida. Muita gente conhece minha avó. Quem conhecia era minha avó, Dona Aparecida. E eu ajudava, né, minha avó. Eu sempre fui curiosa. Então minha avó colocava as farinhas e eu ia fazendo, né? Era um barato, menina. Tinha vez que a gente mexia a massa, eu não tinha muita força, a massa caía no chão, nós jogava, ia mais no lixo do que na panela. Mas a gente fazia. Mas minha avó não fazia pra vender, fazia pra casa, né? Pra gente, assim, em casa. E quando minha mãe terminou do meu pai, separou do meu pai, minha mãe era prespontadeira. Minha mãe trabalhava com corte e costura. Só que minha mãe ficou com os rins muito ruim, gente. Minha mãe ficou muito doente, perdeu um rim. Minha mãe tem 30% de um rim e 70% de outro. Tentei muito, né, pagar um convênio pra minha mãe, mas não dá. Tentei por 3 meses, mas não consegui. Não consegui, mas eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir pagar um convênio pra minha mãe. Em nome de Jesus, eu vou conseguir. Deus é bom, maravilhoso, eu creio. Eu tô no banheiro, gente, gravando que eu tô lavando, tá? Aqui na minha cabeça. Então, aí minha mãe chegou um dia na gente, aí pegou e falou assim, eu não posso mais fazer prespontadeira, né? Eu não posso mais trabalhar. Porque minha mãe mexia muito pedal e tava danificando os rins. E o médico pediu pra minha mãe parar. E na separação, o nosso ganha-pão, né? Minha mãe saiu da casa do meu pai, ela voltou pra casa da minha avó com as 3 filhas. A minha irmã, nós somos em 3. Tem a minha irmã mais velha, eu não vou falar mais velha, eu vou falar primogênita, mais chique, né? A primogênita. Eu sou a do meio que causa confusão, que se intromete em tudo. E a caçula é a Gabriela, a primogênita é a Andrea, a do meio sou eu, Tatiana, e a Gabriela é a caçula, eu creio que é a mais inteligente. Só que ela é tão inteligente que ela chega a ser até meia doida, de tão inteligente que ela é. Deus deu muito dom pra ela e ela não sabe qual usar, vou dizer assim. E a minha mãe, nesse meio tempo que ficou doente, ela ficou sem saber o que fazer. Gente, minha mãe ficou muito doente. Minha mãe chegou a pesar 30 quilos. É uma história muito longa, eu vou tentar resumir bastante. Minha mãe, quando ela ia muito pro médico, né, fazia exame, tudo. Aí ela teve que cortar os rins, tirar as pedras, muita pedra nos rins. E teve um dia que ela ficou muito ruim. E lá dentro do hospital, ela pegou infecção hospitalar.
Ela ficou durante 3 meses internada. Eu ia visitar minha mãe, eu chorava muito, tanto que eu lembro até hoje. E é muito difícil de falar. Meus 18 anos, meu pai deu um presente pra mim, deu um dinheiro. E com esse dinheiro eu paguei um táxi pra internar minha mãe. Gente, tive que parar um pouco o vídeo, porque é uma coisa que mexe muito ainda comigo. Eu trabalho muito com isso ainda. Coisas que marcou muito, né? Enfim, aí quando minha mãe saiu da aula hospitalar, foi pra casa, ela chegou na gente e falou assim: vou tirar vocês da casa da minha mãe e vou dar um canto pra vocês. Aí a gente olhava e falava: mãe, você tá doente, tá com 30 quilos. Não minto, 40 quilos. 30 quilos que chegou foi minha tia, que faleceu. Você tá com 40 quilos, mãe. Não tem como. Como que você vai trabalhar? Todo mundo falava que minha mãe era doida, alucinada. É daí que entra a fé. Minha mãe falou: eu não gosto de salgado, mas eu vou fazer salgado. Eu vou fazer salgado. E tá vendo aqui em cima? Eu vou fazer minha laje. Eu vou fazer minha laje e vou tirar vocês daqui. Não que a casa da minha avó era ruim, gente. Mas quem não quer o cantinho, né? Até minha tia falava: nossa, a Ruth tá louca, tá alucinando. Como que ela vai fazer isso? Ela não gosta de salgado. Minha mãe detestava, gente. Detestava. A única coisa que minha mãe fazia era bolo de prestígio. Só. Todos os aniversários, bolo prestígio. Aniversário da Bela, bolo prestígio. Aniversário da Tatiana, bolo prestígio. Aniversário da Andréia, bolo prestígio. Era só isso. E era colchão. Era só isso que minha mãe fazia. Salgadinho, coxinha, bolo. Esquece que minha mãe nem queria saber. Eu falei: não, eu vou fazer. Aí a minha avó deixou, né? Minha mãe pensou que minha mãe tava ficando doida, minha avó deixou. E eu fui ajudar minha mãe. Aí a gente começou a fazer salgado, Gente, e foi dando muito certo. Muito certo salgado. E depois a gente começou a fazer o bolo. O bolo, quem fazia bolo era a minha tia Esther. Aí depois da minha tia Esther, passou pra minha irmã, a primogênita. Depois da minha irmã, eu, a intrometida, fui lá também, fui tentar fazer o bolo, consegui, fiz algumas das vezes, da maioria das vezes eu fiz também, aí era eu e a minha irmã, né, a primogênita, a Andréia. Depois ai, deixa eu ver, gente. Depois de um tempinho, a minha irmã, mas ela pegou, mas antes disso, a gente conseguiu fazer um quarto cozinha. E o que ajudou mais, gente, foi a Páscoa. Nossa. A Páscoa também foi assim. A gente começou a fazer Páscoa. A gente perdeu nosso pai, né? Aí a gente começou a fazer Páscoa. A gente não tinha logo ainda, gente. A gente fazia assim, aleatoriamente. As pessoas falam: a Ruth faz, mas não tinha logo. Depois dessa Páscoa a gente começou a ter o logo. Aí a gente começou a fazer Páscoa. Minha mãe falou assim: Tatiana, vocês estão muito tristes. Vamos tentar fazer alguma coisa pra tentar animar? Falei: vamos, mãe. A gente começou a fazer ovo de Páscoa. Eu não lembro que ano que foi, faz muito tempo. Começou a fazer ovo de Páscoa. Gente, esses ovos de Páscoa, nós ganhamos muito dinheiro, muito, gente, muito.
assim, Deus, assim, escancarou mesmo. Tanto que só com as vendas dos bolo, doce, salgado nem tanto, era bolo doce. E os ovos de Páscoa, deu pra gente levantar na nossa casa. Deu pra gente bater a laje, pedir a ajuda das pessoas pra bater a laje e comprar as coisas assim internas, né, o acabamento. Só que a gente teve que se abnegar de alguma coisa, né? Era uma mistura só, o mês inteiro. Nós, assim, a gente não passou fome, mas a gente passou muita vontade de algumas coisas pra gente conseguir ter essa casa que a gente tem agora. Aí depois de um tempo, aí minha mãe, a gente falou assim, mãe, a gente tem que fazer um logo, né? Aí minha mãe falou assim, Tatiana, vamos pôr Vitória. Porque tudo que aconteceu aqui foi uma vitória na minha vida. Então, o logo Vitória dos Salgados foi devido a essa luta, né? Que a gente teve, a luta da doença que a minha mãe teve, os rins dela, que ficou ruim. Minha mãe ainda tá ainda, né, fazendo o acompanhamento dela. Mas a mãe tá melhorando, as pernas tá ruim, mas do jeito que tava antes, não tá mais, né? Tá bem melhor, graças a Deus. E... ai, gente, é isso. É isso. Agora a gente tá botando assim pra quebrar assim, bastante doce, bastante salgado. Tem alguns contratempos, tem. Algumas pessoas que deixam a gente meio pra baixo. Mas nem Jesus agradou todo mundo, né? Quem dirá nós, réis mortais? Jesus, que era Jesus, foi crucificado aí, foi jogado às traças, né? E apedrejado. Quem será nós, a gente? É uma coisa que eu aprendi. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu tô chateada, gente. Uma moça me deixou muito chateada. Então eu vim desabafar, vim contar a nossa história, a nossa trajetória até agora. Né? Eu queria fazer esse vídeo junto com a minha mãe, mas minha mãe também tá chateada. Eu precisava conversar, precisava desabafar. Precisava contar a nossa origem, da onde que a Vitória saiu. Da onde que surgiu. Porque muita gente... o meu telefone é comercial agora, né? Assim, eu não tenho muitos... Eu tenho colegas, amigos, assim, de ligar pra mim, de conversar, eu não tenho muito. Então, meu telefone é comercial, então muita gente me chama de Vitória. Oi, Vitória. E fala, oi, tudo bem? Mas meu nome não é Vitória, é Tatiana, mas mesmo assim, com todo respeito, eu falo Vitória, eu falo, oi, tudo bem? Boa tarde, como posso te ajudar? E pra gente tentar dar o nosso melhor, né? Mesmo assim, algumas pessoas tentam tirar a nossa alegria, né? A nossa paz, mas tudo bem. Faz parte, né? Faz parte. Isso acontece. Mas tá aí, gente, a origem da Vitória. A partir de agora eu vou começar a fazer uns vídeos. Vou tentar mostrar minha mãe. Eu quero tentar mostrar o passo a passo de como a gente produz as nossas coisas. Tudo que a gente faz, gente, é tudo artesanal. Eu vou comprar máquina, em nome de Jesus, eu vou comprar, porque minha mãe tá com as mãos atrofiadinhas, sabe assim? Bem tortinha, devido a fazer muita massa, porque eu trabalho fora, né? Então, pouco eu fico em casa pra ajudar minha mãe. Então, minha mãe faz as massas, às vezes ela faz sozinha. E minha mãe tá cansando muito, mas é tudo artesanal, gente, tudo artesanal. A gente mexe a massa no fogo, a gente sova ela na mão, não nada tem máquina. Os docinhos também a gente mexe no fogo, braçal mesmo. O bolo também a gente tenta fazer, a gente faz o bolo, coloca na forma,
Vou falar do jeito que a gente faz, tá? A gente coloca na forma, coloca o recheio, tudo artesanal, não tem nada artificial, gente, nada, 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 é tudo artesanal mesmo, né? Leite condensado, tudo, creme de leite, a gente coloca mais uma camada de massa, coloca o recheio, às vezes a gente coloca um recheio só quando o bolo tipo assim, tem 1 quilo, a gente coloca um recheio. Quando é mais de 1 quilo, a gente coloca 2 recheios pra ficar mais sustentável. Tem lugares que a gente coloca, tipo assim, a gente analisa que a pessoa vai cortar o bolo um pouco mais tarde, a gente põe o bolo no freezer pra ficar mais firme, né? E depois, assim, mais tarde a pessoa corta, né? A gente coloca no freezer um pouquinho, não pra congelar, mas pra ficar sustentado e a pessoa ficar tranquila que o bolo não vai desmoronar, não vai acontecer nada. E é isso, gente, nosso trabalho é assim. Assim, aconteceu uma vez, muito tempo atrás. A gente procura ser muito correta com nossas coisas, gente, muito, muito mesmo. Teve uma vez só que uma cliente, ela pediu um bolo, não sei que recheio que foi que ela pediu. E a gente fez um bolo prestígio. A minha mãe, ela é muito correta, gente. A gente procura ser o mais correto possível, porque o que a gente dá aquilo que a gente quer receber. E minha mãe ensinou isso pra gente também. Aí a pessoa falou, eu queria o recheio tal, você fez de prestígio. Minha mãe falou assim, ó, calma, eu peço perdão, eu vou fazer um bolo agora pra você. Você não vai pagar esse bolo e eu vou te dar um pra você. Eu só não prometo pôr o topo. Essa pessoa, ela tá no Instagram mesmo. Ela é da Vitória, né? Nossa seguidora também. E a gente fez isso pra ela. Ela ficou com o bolo e a gente fez outro bolo. E não cobramos. Entendeu? A gente procura ser o mais correto possível. E é isso, gente. Depois eu vou fazer um outro vídeo. Eu contei a origem da Vitória, tá? Agora, particularmente, não sou eu que faço os bolos. Todos a minha irmã, a Gabriela, a caçula. E a minha mãe faz os salgados. E eu sou intrometida. Eu divulgo, eu faço marketing, eu faço o designer, como eu tenho curso, né, de CorelDRAW, eu tenho o web designer que eu fiz, então eu sei manjar um pouco dessas coisas, então eu utilizo isso para engajamentos, né. E é isso, gente. Contei um pouquinho da nossa história. Na próxima eu vou mostrar minha mãe. Minha mãe não gosta muito de vídeo, gente. Mas eu vou procurar mostrar minha mãe. Vou filmar a gente fazendo salgado. Vou filmar a gente fazendo esfirra. Vou filmar a gente montando os docinhos. E vou filmar a gente montando o bolo. Tá bom? Pra vocês estar por dentro de tudo que a gente faz. Para os clientes terem mais confiança do que eles têm agora. Tá bom? Com a gente. E é isso, gente. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos da Vitória, do marketing da Vitória, dos salgados, tá bom? E um grande beijo a todos. Deus abençoe, tá?